Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 5 de abril de 2026, estamos iniciando mais um culto. Hoje é o primeiro domingo do mês. Sendo assim, tradicionalmente a gente realiza a ceia do Senhor. Se o Senhor te convidar a participar conosco, separe o seu pedacinho de pão, sua taçazinha de suco de uva e venha participar com a gente. Amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloca a minha, Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Peço que o Senhor leve cativo nossos pensamentos e obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar e para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me desce do alto dos céus, faço cair por terra toda e qualquer tentativa das trevas e dos homens de atrapalhar ou de alguma maneira perturbar a realização deste culto, a transmissão deste culto e desse culto chegar aqui no Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor. Opera. Ai, meu Deus. Colocamos também a questão técnica, tudo em Tua presença. Descansamos tudo em Ti, em nome de Jesus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, Tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Por tudo isso eu digo, Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Vamos agora estar fazendo nossa petição. Você pode fazer a sua petição em pensamento que o Senhor contempla e responde segundo o querer dele, segundo a vontade dele. Vamos estar orando. Deus e Pai, coloca a petição que está sendo formulada neste momento por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca esse pedido de oração que está na minha mão direita. Coloca esse pedido de oração que está nessa caixa que ainda não foi respondido em Tua presença. E eu lhe peço, Deus, opera, age, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. É em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor trouxe ao meu coração trazer a mensagem sobre as colunas da igreja. As colunas. A igreja como um todo, qualquer cristão, ele tem atividade na igreja. Os dons são distribuídos para todos. Não importa se é uma igreja pequenininha, se é uma igreja grande. Todo membro tem função no corpo de Cristo. Pedro disse que seriam as pedras, cada pedrinha. Se Deus permitir, domingo que vem eu estarei falando sobre essa questão das pedras, a função geral na igreja. Mas agora Deus mandou trazer sobre a coluna, liderança. A igreja, por mais pequena que ela seja, tem coluna. Quando a igreja é maior, é de nível internacional, vai ter outros tipos de colunas maiores. Quando digo de igreja local, denominacional. Mas a igreja como um todo,
ela tem suas colunas. E é disso que nós vamos tratar hoje. Só que antes de começar a falar sobre a coluna, eu vou levantar uma questão polêmica. Algumas denominações não aceitam a mulher na liderança. Tive numa igreja de nível internacional em que o pastor falava declaradamente, olha, irmã fulana de tal é uma bênção, mas ela pode ser no máximo missionária. Pastora não aceita. Depois teve que aceitar, com o tempo, algo mais do que transparente dentro da própria igreja. A própria filha tomando um papel de desempenho até de repercussão maior do que a dele e teve que aceitar a ideia de pastoras. Mas tem gente que não aceita apóstola, bispa, título só para homem, liderança só o homem. Tem um contexto lá da época em que Paulo falava que a mulher não podia falar na igreja, não podia nem abrir a boca. O máximo que a mulher podia perguntar era o marido em casa. Se o marido quisesse falar alguma coisa com ela, poderia. Quer dizer, a mulher não poderia nem ensinar em escola dominical. Isso é porque era um contexto regional, de época. Aí eu vou mostrar para vocês como que não era assim no princípio. Olha para vocês verem Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículos 20 a 24, diz o seguinte, 2, 20 a 24. Deu nome o Senhor a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem transformou-a numa mulher. Ele trouxe. E disse ao homem, esta, afinal, é osso do meu osso, carne da minha carne. Chamar-lhe-ei varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixe o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você fala comigo assim, o que quer dizer isso aqui? Teve uma feita que eles querem impressionar Jesus, contaram uma historinha sobre uma mulher que casou com um homem, ele morreu, aí casou com o irmão mais velho, depois casou com outro irmão, depois com outro, aí foi para o céu. De quem ela será esposa no céu? O Senhor falou o seguinte, não, no céu não tem disso. No céu, casar-se-ão, não casar-se-ão, porque serão como os anjos. Aí numa outra feita, vieram e falaram para ele a respeito do divórcio. Mas, meu bem, como é que fica a questão do divórcio? É lícito? E Jesus falou assim, o que Moisés fala? Aí fala assim, Moisés fala que é para ter o divórcio. Existe a lei de divórcio no Pentateuco. Jesus falou assim, mas não era assim no princípio. Não era assim no princípio. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Tanto com relação à mulher, ao homem, ao morrer e ir para o céu, não tem essa questão de casado, como na questão também do divórcio, no início não era assim. Aí Jesus fala assim, olha, no início disse que unir-se-á o homem e a mulher, e o que Deus uniu, ninguém separa. Jesus usou essa passagem aqui para dizer que, mesmo que na lei fale que pode ter divórcio, o que vale é o início. Deixará pai e mãe, unir-se-á sua mulher, tornarão uma só carne. O que Deus uniu, ninguém separa. Aí você fala, mas o que tem a ver sobre a mulher ser líder? Fala mais acima. O homem ficou observando, o Senhor observando, cada animal tinha um parceiro idôneo. E o homem não tinha. Aí fala aqui, olha, auxiliar idôneo. Sabe o que seria auxiliar idôneo? Alguém que pudesse contar com ele, idôneo, do mesmo nível. Então quer dizer que nessa passagem aqui,
Mesmo que Paulo fale sobre a mulher, tem que calar. Mesmo que o pessoal tenha pressionado o Senhor Jesus lá, falar com ele, mas vem cá, depois que morrer, como é que vai ser? Mesmo que eles tenham levantado a questão sobre o divórcio, o Senhor fala que é algo muito claro. Depois que morrer, homem e mulher vai voltar a ser como era no início. Não tem distinção. Ele vai voltar a dizer aqui também, o divórcio não pode existir, por quê? Porque depois que Deus uniu esses dois, ninguém separa. União. Mas fala algo muito incrível aqui. No início, Deus formou a mulher por um único objetivo, para que seja idônea. Uma auxiliadora idônea. Se Deus levanta um pastor, tem que ter uma mulher idônea. O que seria idônea? No mesmo nível, pastora. Se Deus levanta um homem apóstolo, tem que ter uma mulher no mesmo nível idônea, apóstola. Se Deus levanta um bispo, tem que levantar uma bispa. Se levanta um evangelista, uma mulher evangelista. Se levanta um profeta, uma profetisa. Algo que tenha assim o nível. Pode até muito bem o pastor não ser profeta e a mulher dele ser profetisa. Pode até ser muito bem que de repente o apóstolo não seja evangelista e a mulher seja evangelista. Os ministérios específicos de cada um é uma coisa, mas o trabalho na igreja, na liderança, tem que ser igual porque é idôneo. Uma pessoa chegou perto de mim e falou que a Jandira era um problema no ministério, que eu estava levantando de formar uma equipe teatral. Falei assim, ô minha amiga, você ainda não entende, isso aqui é ministério, isso aqui não é grupo teatral não. Se é ministério, minha esposa está junto. Se a minha esposa está sendo problema, eu também sou. Não, vou ter que parar. Queria tirar minha esposa do projeto para ficar só eu. Não tem como. O certo é onde o homem estiver indo, a mulher também está. Esse negócio de mulher numa denominação, um homem noutra denominação, uma mulher numa coisa... É estranho. Se quem faz, amém, mas o certo seria os dois juntos. O que um faz, o outro está auxiliando. A minha esposa tem um ateliê dela. Ela conta comigo 24 horas, eu estou com ela ali junto. A congregação, eu conto com a minha esposa, está aqui do meu lado. Deus me trocou para escrever um livro, eu escrevi um livro. Mas a participação da minha esposa ali, fazendo correção, digitando. Então tira essa questão de que não pode ter mulher líder. Então, olhando esse detalhe, agora vamos entrar nas colunas. Mas quando eu falar o nome de uma pessoa, por exemplo, pastor, já estou citando pastor e pastora. Quando eu falo apóstolo, apóstolo e apóstolo. Não precisa ficar citando o tempo todo, porque já iniciei dizendo que esse tipo de liderança serve tanto para um homem como para a mulher. Amém? Ah, mas a mulher é solteira. Ai, mas se uma mulher casada, ela pode ter o título de apóstolo e pastor, só porque ela ficou viúva ou solteira, ela perdeu o título? Não. O problema inicial não era o fato de ser mulher. Então eu acabei de comprovar que mulher pode. Então, ela é viúva, ela é solteira, não muda. Para Deus não tem acepção. E mostrou que ele não mostrou acepção aqui. Nem existiu divórcio, nem acepção de homem e mulher. Então, resolvendo essa questão, vamos partir. Primeiro, está lá em Lucas, capítulo 6. A primeira coluna, cabeça ao Senhor Jesus, sem falta, não tem nem. Mas qual que é a primeira coluna que o Senhor levantou para estruturar a igreja dele? Está aqui, Lucas capítulo 6, versículo 12 a 16, diz o seguinte: naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, o que se tornou traidor. Ele não escolheu por escolher. Ele passou a noite orando.
Não é só esses 12 que acompanhavam Jesus, não, onde que Jesus ia uma multidão. Tinha muitos discípulos que acompanhavam Jesus. Tinha um discípulo que acompanhou Jesus desde o início. Quando Judas suicidou, Pedro falou assim, gente, nós temos que levantar uma pessoa que acompanhou o mestre desde o início do ministério até agora, para substituir Judas. Encontraram 2, Matatias e o outro lá, o Tadeu não, como é que chama? Matatias e, vou lá, não tinha pensado não, mas vou lá. É Matias, um fala Matatias, outro fala Matias, né? Acharam Matias e o outro foi Judas. Não, perdão. José Barsebas. Matias e José Barsebas. Falou que esses 2 acompanhavam Jesus desde o início. Mas por que esses 2 não foram tidos como apóstolos no início? Ou outras pessoas mais? E detalhe, Judas estava acompanhando e foi escolhido. Por que foi escolhido? Jesus podia ter escolhido outras pessoas. Ele passou a noite orando. E o Senhor, depois de orar e conversar com o Pai, separou esses 12. As 12 primeiras colunas. Só que nessas 12 primeiras colunas, existia uma liderança. Olha para vocês verem em Gálatas. Eles eram 12. Para não ter confusão ali naquela liderança dos 12, existia. O pessoal pensa que Pedro era a liderança, né? Que Pedro era o manda-chuva. E a Bíblia diz que não. A Bíblia fala que desses 12 existia três líderes. Aqui, olha para vocês verem. Gálatas 2, versículo 9. Gálatas 2, 9 diz o seguinte assim. Paulo falando. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, esse Tiago é aquele irmão de Jesus, não é o irmão de Pedro, porque o irmão de Pedro mataram ele logo no início da caminhada. Cefas, que Cefas é Pedro, e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Bernabé a destra da comunhão, Barnabé, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os circuncisos. Houve uma confusão lá, queriam impedir Barnabé e Paulo de ter um ministério apostólico no mesmo nível. Depois eles viram as 3 lideranças dos 12 apóstolos. Tiago, irmão de Jesus, Cefas, que é o Pedro, e João, apoiaram eles na liderança. Então quer dizer que dos 12 tem 3. Mas para ser mais objetivo ainda, desses 3 tinha um, e esse um não era Pedro. O líder maior, ainda fala aqui, ó, o primeiro líder geral da igreja, em Atos, capítulo 12. Ah, tem outra coisa aqui. Não vou seguir mais de Atos, continua aí, bem, para aí. Que era para seguir um pouquinho mais. O que ele fala aqui, ó? No 11. Não, no 11 não. Onde que está? 2, 9, 12. No 12. Olha o que fala no 12. Não, no 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes que chegasse alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastavam-se. Por isso veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Pedro estava ali com Paulo, comendo no meio dos incircuncisos. Mas quando veio um grupo lá da parte de Tiago, eles ficaram com medo e apartaram dos incircuncisos. Mas vem cá, veio um grupo de Tiago, mas não é Pedro que é o líder? Não é Pedro que é a coluna maior? Então por que ele temeu o grupo que veio de Tiago? Porque o líder maior de todo geral era Tiago.
Tiago, irmão de Jesus. Veio um grupo por parte de Tiago. Quer ver mais exemplo? Agora nós vamos lá no Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, ele fala de uma maneira muito clara algo interessante que Pedro fez. Pedro foi preso. Aí quando soltaram Pedro, olha o que Pedro fala aqui. Atos capítulo 12, versículo 16. Atos 12, 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, lhes abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinais com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anuncia isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Olha, gente, conta isso para Tiago. Por que conta para Tiago? Tiago era o eixo, era o líder. Tiago, irmão de Jesus. Olha para vocês verem aqui, 15, capítulo 15. Para não ter nenhuma sombra de dúvida. Igual para não ter sombra de dúvida a respeito da mulher ser líder, a liderança inicial era Tiago, está aqui. Atos capítulo 15, versículo 12 e 13. E tendo e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contava quantos sinais e prodígios lhes fizeram por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentais às minhas palavras. Uma contenda terrível, uma divisão terrível. Na hora que eles ouviram o parecer de Paulo e Barnabé, quem deu a palavra? Quem determinou? Você pode ir lá aqui, não vou entrar em detalhe. Foi Tiago. Por quê? Porque a palavra de Tiago era a palavra do líder máximo. Você fala assim: não, eu não acredito. Então vamos lá em Atos 21. Para esse exemplo encerrar, o último exemplo, Atos 21, capítulo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros reuniram. O que acontece aqui? Mais uma vez, Paulo, quando volta da viagem missionária, quem que ele procura para dar satisfação de tudo que aconteceu? Para Tiago. Não era Pedro o líder maior. Tanto é que Pedro, quando foi liberto da prisão, ele falou: vai lá e conta para Tiago. Quando Pedro foi visitar Paulo, ele ficou inibido, porque chegou uma equipe, uma comissão vinda de quem? De Tiago. Se Pedro fosse o líder maior, era para Tiago estar inibido, não Pedro. Então Pedro se sentia liderado por Tiago. É difícil de entender, mas é bíblico. Vamos ver agora um outro grupo de coluna. Está em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Versículo 1 a 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, depois de fazer isso mulher, de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos iriam dedicar a estender as palavras, enquanto que esses que eles escolheram foi designado diáconos. Quando uma igreja tem um diácono, tem uma diaconisa, eles são líderes. Eles devem ser respeitados como tal. É um tipo de coluna que tem na igreja.
é o diácono e a diaconisa. Aqui fala sobre o diácono, depois lá na frente lá vai falar sobre a diaconisa. Homem e mulher, tem distinção não. Um outro que aparece aqui, que aí eu mostro para vocês a questão de ter dupla ministério. Está aqui em Atos capítulo 13. Mostrou a primeira coluna, apóstolo. A segunda coluna, diáconos. Uma outra coluna aqui. 13, capítulo 1 a 3. Como é que é o título do seu, Jandira? 13. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária. Colocou eles como missionários. Mas eles eram apóstolos. Olha aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colosso de Herodes, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo é Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impuseram sobre eles as mãos e os despediram. Aí eles foram fazer. Fizeram a primeira obra missionária, depois fizeram a segunda viagem missionária, depois fizeram a terceira. Houve 3 viagens missionárias que Paulo fez. A primeira ele fez com Barnabé, e depois houve uma desavença, ele fez com Silas. E Barnabé foi para outra região com Marcos. Mas aqui é interessante que existem 2 tipos de liderança. Eles eram tidos como apóstolos, mas também eram tidos como missionários. O que quer dizer isso? A pessoa, a liderança, a coluna da igreja pode acumular várias funções. Ele pode ser apóstolo, ele pode ser pastor. Ele pode ser apóstolo, pode ser profeta. Ele pode ser apóstolo, pode ser missionário. Ele pode ser apóstolo, pode ser evangelista, ele ou ela. Nós tivemos na Bahia com um pastor, que esse pastor ele tinha o dom profético. Ele era um pastor profeta. Mas ele deixava bem claro que ele não era doutorado no mestrado. Então, para poder pregar, ele convidava muitas pessoas para pregar. Para quê? Para que durante o momento da pregação, alguém pregava. E ele vinha no momento para entregar a profecia. Tem nada a ver. Tem outros que são de louvor. Eles são líderes de louvor. De repente, não é bom na pregação. Vem alguém pregar e vem. A liderança aqui é bem diferenciada. A pessoa pode acumular a função. Pode ser pastor, pode ser cantor, pode ser profeta, pode ser pastor. Então o que importa aqui é que ele era acumulando aqui 2 funções, missionário e a função de apóstolo. Então não esqueça disso. Na liderança da coluna da igreja, aquele líder pode acumular várias funções ministeriais, vários dons ministeriais. Vamos ver um outro aqui agora, que é polêmico. Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículos 17. Quando Paulo estava indo para poder dar a despedida do pessoal que ele ia para Roma, não ia voltar mais, ele estava preso. Olha o que aconteceu. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aí reuniu os presbíteros da igreja e foi ter uma ordem geral para o pessoal ali daquela região toda. Todos que puderam. Mandou chamar os presbíteros da igreja. Mas vem cá, quem é os presbíteros da igreja? Lá em Apocalipse fala que foi entregue uma carta para cada igreja. E o Senhor fala que aqueles líderes, né? Aqueles candeeiros, aquela liderança ali,
eram quem ia receber as cartas. Mas quem era essa liderança em Apocalipse de cada uma das igrejas? Está aqui. Paulo mandou chamar os presbíteros. Mas vem cá, gente, mas não é pastor? Mas vem cá, mas na outra passagem não fala bispo. Se você for analisar a função de presbítero, a função de pastor e a função de bispo é a mesma. Tem algumas denominações que coloca pastor, coloca presbítero, coloca bispo. Ou ao contrário, põe bispo e presbítero, como se ele fizesse e depois um apóstolo. Como se tivesse uma escada. Um líder, outro líder, outro líder, outro líder. Não existe isso. Não existe o fato de que o apóstolo é líder dos pastores, o presbítero é líder dos pastores, o bispo é líder dos pastores, o apóstolo lidera presbítero, bispo e líder e pastor. O menorzinho de todos é pastor? Não. É um equívoco. Se você for analisar de maneira muito forte, pastor, bispo e presbítero têm a mesma função. Qual que é a função deles? Aquela que o Senhor falou lá em Apocalipse. Líder da igreja local. Cada uma daquelas igrejas. Então quer dizer que esse pastor, ele tem uma função muito mais nobre do que o apóstolo. Por que é muito mais nobre que o apóstolo? O trabalho do apóstolo, o ministério apostólico, é um ministério abrangente. Ele pode trabalhar com pessoas em outro local, em outra distância. O apóstolo pode trabalhar, no caso hoje em dia, na época não existia, em denominações diferentes. Vem uma pessoa de uma denominação, o apóstolo tem livre acesso a pessoas de outra denominação e pessoas de local longe. O apóstolo não tem que, propriamente, acompanhar de perto ovelhas. Ele pode acompanhar de longe. Eu e Jandir, nós temos um ministério apostólico, nós estamos aqui. Apóstolos Carlos e Jandira Ferreira. Nós não temos ovelhas, mas nosso ministério apostólico, ele alcança em qualquer parte do mundo. Se tiver qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, não fala a nossa língua, eu coloco o tradutor lá, vai estar lá, traduzindo. Isso é o ministério apostólico, ele é abrangente para todo mundo. Agora, o ministério de pastor, bispo e presbítero, não. Ele é local, ele é próximo. É o mais nobre do que pastor, do que apóstolo. Por quê? Porque é eles que arranca todos os carrapichos das ovelhas. É eles que saram a ferida das ovelhas. É eles que cura a perna daquela ovelha que quebrou. É ele que vai lá buscar uma ovelha que desgarrou. É ele que vai orientar uma ovelha para não sair fora do caminho. É ele que vai alimentar as ovelhas para engordar, para não ficar mirra. O Senhor mesmo falou, gente, olha, os pastores que não cuidam das minhas ovelhas. Lá no Velho Testamento também fala, pastor que não cuida das minhas ovelhas. Esses são mais nobres. Por quê? Porque esse tem um trabalho árduo, dia após dia, de ovelha por ovelha. Tanto é que existe uma máxima no meio evangélico. Não existe pastor sem ovelha. Se uma pessoa fala assim, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou presbítero, então tá, me mostra suas ovelhas. Tem que ter. Uma outra máxima. Em algumas denominações existe célula. Na igreja que eu fazia parte, existia célula. E o pastor da igreja falava o seguinte, gente, cada casa é uma igreja e cada líder é um pastor. Cada líder que liderava aquela célula era um pastor local. Interessante. Por quê? Porque para ser pastor, você tem que ter o quê? Ovelha. Não existe pastor sem ovelha. E pastor, presbítero e bispo é o mesmo. E não tem essa questão de que um é maior do que o outro, não. O apóstolo é maior do que ele. Não, não. Só existe o quê? Função no corpo diferente. Uma coluna, que é o apóstolo, é um trabalho mais amplo, fora da esfera local. Enquanto que o bispo, o pastor e o presbítero é numa esfera local. Ah, pode ter um pastor, bispo, presbítero que é apóstolo? Pode. Ele tem a função de pastor e apóstolo. Ele pode ter a função de... Entendeu? Pode acumular funções, mas não tem problema. Não tem nada de maior do que o outro. Outro nós vamos ver aqui agora. Capítulo 21. Atos, capítulo 21. Atos, capítulo 21, versículo 9.
a 11, diz o seguinte: tinha este 4 filhas donzelas. Não começa com 8, não? Não, no 7. Quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro. Chegamos a Ptolomaida, isso mesmo, gente? Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando uns dias com ele. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com eles. Filipe, o evangelista. Pregar o evangelho é um dever de todo cristão. Mas existe uma coluna na igreja chamada evangelista, que ele tem um dom assim diferenciado. A vida dele parece que é o seguinte: não faço mais nada. O apóstolo ele tem uma função muito nobre, que é a função de procurar congregar todas as igrejas, todas as denominações, num único propósito. Então o papel do apóstolo é um papel mais de unificar a igreja. O papel do presbítero, do pastor e do bispo é pastorear a igreja. O papel do evangelista é aquele que tem um papel assim que quase 24 horas por dia ele prega o evangelho. Ele vai agariando pessoas para casa. Colunas na igreja. Aí fala no 8 o seguinte: no dia seguinte, no 8, versículo 8, no dia seguinte partimos e fomos para... Não, é o 9. Tinha esse Filipe, 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um apóstolo chamado Ágapo. Um profeta chamado Ágapo. E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso é o que o Espírito Santo diz aos judeus em Jerusalém. Diz é o que diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão na mão dos gentios. Olha que esse Filipe evangelista tinha 4 filhas que profetizavam. Mas veio lá da Judéia esse profeta Ágapo. Qual a diferença das filhas do Filipe que profetizava e esse profeta Ágapo? É que esse Ágapo, ele tinha o dom profético na coluna da igreja. Ele era um profeta coluna. Da mesma forma que Jeremias, Daniel, Ezequiel eram profetas colunas, mas na época existiam outros profetas, aqui também. O ministério profético ele é espalhado para toda a igreja. Paulo mesmo fala: procura o melhor dom, de preferência profecia. Isso seria bom toda a igreja tivesse o dom profético, mas como coluna na igreja, como liderança na igreja, o dom profético já é diferente. É um dom profético que vai unir, que vai levar mensagem geral para a igreja. E sempre tem pessoas de destaque. Hoje, no tempo contemporâneo, nós temos o Augusto Milhomem, nós temos tantas pessoas que é reconhecido internacionalmente como profeta. E na igreja local tem pessoas que Deus levanta o dom profético, temporariamente, mais tempo, menos tempo. A pessoa fala... Não vou entrar em questão, se Deus permitir, domingo que vem não vamos falar. Mas eu estou falando sobre o profeta líder. É o dom profético na coluna da igreja. Como eu disse para vocês, aquele pastor ele era profeta. E era pastor. Pode muito bem ser profeta e apóstolo. Então foi distinguido aqui bem claro aqui. Agora nós vamos ter um outro. Lá em 2 Pedro. Lá em 2 Pedro fala algo interessante. Muito interessante, por sinal. 2 Pedro, capítulo 3.
Pedro fala algo a respeito de Paulo interessante. Olha o que ele fala aqui, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Instruindo pessoas, falou-se lá: e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreve, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, epístola significa cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturparam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Sabe o que Paulo fala, o que Pedro está declarando aqui? Gente, olha, eu sou um apóstolo, mas vou dizer para vocês, Paulo foi ungido por Deus para escrever nas epístolas dele umas coisas tão complexas, tão difíceis, que muitas pessoas procuram deturpar. O que ele quis dizer aqui? Paulo, ele também é apóstolo, mas ele tem um dom que eu não tenho, ele é mestre. Pedro era pescador. Pedro, quando ele ia pregar, não sou no Espírito Santo, ele pregava a experiência dele, ele pregava o que ele via. É bênção. Um pregador chegar e falar assim, gente, olha, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, profeticamente, ou contar experiências. É pastor, é pregador do mesmo jeito. Mas existe um pregador que é diferenciado, que é o caso de Paulo aqui, é o mestre. Ele quis dizer aqui que Paulo era mestre. O mestre, ele pesquisa. O mestre, ele vasculha. O mestre, ele tem que ler coisas, tem que pesquisar coisas. O mestre, ele tem um mestrado daquilo que ele vai falar. Ele não vai simplesmente chegar na frente e vai falar. Ele vai ensinar. E para ensinar, como diz o ditado, o professor tem que ter carta na manga. Ele tem que saber mais do que o que ele fala. É diferença. Mestre é uma coisa. É um dom diferenciado. Uma vez eu estava pregando numa igreja, a pastora que tem um dom profético, ela falou assim, né? Incrível. O irmão Carlos, ele separa nos papeizinhos assim, as páginas. Amém. Ele anota no papelzinho, amém. Eu não. Eu já venho assim de pronto. O Espírito Santo vai me mostrando de pronto. Ela mostrou abertamente que ela é apóstola. Uma pastora, apóstola não, que ela é profeta. Ela é uma pastora profeta. O que ela faz? Ela está ali no púlpito, o Espírito Santo vai falando com ela, ela vai falando. Então ela é uma pastora, está ali pregando, mas ela prega mais com experiência de vida e com o dom profético. Por quê? Porque ela não procura pesquisar. O mestre não, o mestre tem que pesquisar. O mestre tem muito mais a ver com academia, com bacharelado, com doutorado. Você precisa fazer bacharelado e doutorado para ser mestre? Não. Lógico que não. Porque nós não estamos falando aqui de dom acadêmico. Nós estamos falando de um dom que exige mestrado, ser mestre. E o nosso mestre maior é Jesus. A pessoa pode ser uma pessoa inculta e se tornar um mestre, sem passar por faculdade, doutorado, bacharelado. Mas ele vai ter aquele hábito dele de pesquisar antes de passar. Isso exige muito. E Pedro declarou aqui que Paulo era um mestre. Vamos agora no outro, porque o tempo está correndo. No detalhe polêmico. 1 Timóteo, o salário. O salário desses líderes. Olha o que fala aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo 5, 17. Primeiro Timóteo, capítulo 5, versículo 17.
devem ser considerados merecedores de dobrado honorário, dobrado salário. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Presidir bem é aquele que é ótimo no congregar as ovelhas, merece o salário dobrado. Em especial aqueles que, como é que fala? Aqueles que se afadigam na palavra, detêm, procuram esmiuçar na palavra e no ensino. Aqui está querendo dizer que aquele pastor, aquele apóstolo, aquele bispo, que além dele ser pastor, ele é mestre, ele tem o direito de ter duplo salário. Está aqui. Por quê? Porque ele não vai simplesmente chegar na frente ali e vai estar ministrando, ele vai se afatigar, ele vai se demorar. Tem pastores que ficam o dia inteiro se preparando para chegar de noite e levar a mensagem. Então não é só chegar e levar a mensagem, ele trabalha arduamente para elaborar um trabalho. Esses merecem dupla honra. Existe pastor que apenas só vai pastorear, tem outros não, que vai pastorear e vai na igreja, e vai na casa do irmão, e vai... Esses, o que eles fazem? Eles presidem bem. Outros pregam bem. Então quer dizer que existe diferença entre pastores, bispo e presbítero e pastores, bispo e presbítero. Aqueles que se dedicam mais é digno de maior salário. Mas todos eles são dignos de salário. Está aqui na Bíblia. Tá? Outra coisa aqui agora, vamos colocar a linha geral para a gente partir para a ceia. Efésios capítulo 4. Efésios são o povo da cidade de Éfeso. Efésios capítulo 4 fala uma linha geral sobre essas colunas que nós especificamos aqui. Aqui não entra aqui no missionário nenhum, mas específica aqui. Olha só você ver, 4:11. Falando sobre o Espírito Santo. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns a apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, está aqui em linha reta. Mas para que existe essa estrutura na igreja? Qual que é o objetivo? Aí ele fala aqui no versículo 23. Opa, não, 23 não, versículo 12. Para que tem essa turma toda? Apóstolos, pastores, mestre, evangelista, profetas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do seu Filho, do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, e levando ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o corpo, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui está o resumo. Para que as pessoas não fiquem dispersas, para que os crentes não fiquem dispersos, um caminhando para o outro, seguindo qualquer forma de doutrina, existe essa coluna, essas colunas, para agregar a igreja numa única visão, num único crescimento, para chegarmos à estatura de Cristo, à perfeição. O apóstolo congrega todas as igrejas locais, denominacionais, é uma visão abrangente de congregação. E dizem
que de todos esses ministérios, o último que foi recuperado foi o apostólico. Por quê? Porque existe uma profecia anunciando que o Senhor está às portas. Que quando o Senhor tivesse para voltar, o ministério apostólico iria voltar à tona. Para quê? Para que tivesse uma única visão, um único pensamento. Pode cada um ter sua denominação? Pode, mas todo mundo focado na única visão. Esse é o apóstolo trazendo. O pastor, presbítero, bispo, o profeta, o evangelista, o diácono, a diaconisa, todos eles é importante para quê? Para que haja um crescimento mútuo da igreja, que não haja dispersão. Amém? Vamos estar agora partindo para a ceia. Estiquei até bastante. Se Deus permitir, domingo que vem eu vou estar falando sobre a função geral de qualquer membro da igreja. Aqui falei só sobre as colunas, a liderança. Se Deus permitir, semana que vem eu vou estar falando sobre cada tijolo, cada pedrinha dessa edificação que é a igreja. Amém? Vamos estar dirigindo agora a mensagem sobre a ceia do Senhor. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos se preparar para a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Diz o seguinte. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim come do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. É algo muito sério esse momento da ceia. Tem algumas denominações que convidam qualquer pessoa: olha, você é importante, você pode nem ser crente, se quiser vir participar da ceia, participa, tá? Respeito. Mas existe algo muito sério. Não é qualquer pessoa que pode participar da ceia, a não ser que o Senhor, de uma maneira individual, convide essa pessoa, outros 500. Mas em regra geral, não. Por quê? Porque participar da ceia indignamente traz doença, fraqueza e até morte. Qual que é a fraqueza? É a pessoa andar no evangelho, arrastando, com dificuldade. Tenta ser uma pessoa bonita no evangelho e não consegue. Doença é aquela pessoa que caminha cheia de problema, cheia de vícios, e dormir, ou algumas palavras falam, morre, é aqueles que desviam do evangelho. Por isso, antes de participar, eu tenho que fazer 2 apelos para vocês. Primeiro, para você que está dormindo, volte para o caminho. Eu vou fazer oração, você fala, compete comigo. Sai dessa lama, sai dessa situação, volte para o caminho do Senhor. Vou orar, você me acompanhe. Diga comigo: eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos e peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo, em nome de Jesus. Amém? Agora me diz para você
que tem acompanhado o Evangelho, ou pela primeira vez você está vendo o Evangelho, a mensagem das boas novas, ou tem acompanhado, mas não tem tomado uma posição firme, aceite o Senhor como Senhor e Salvador. Entrega-te a Ele agora, para que você possa se tornar apto a participar da ceia com a gente. Diga após mim. Eu falo meu nome, você fala o seu. Eu, Carlos, você fala o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitude e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso eu peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todos que eu amo aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou pelos teus caminhos e tua presença, e eu lhe peço, Senhor, faça uma obra maravilhosa na vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém? Agora vocês estão aptos a participar da ceia conosco. Mas tem pessoas que estão participando da ceia conosco, mas não se sente apto a participar. Por quê? Porque tem alguma coisa que tem que ser consertada. Quando Paulo fala assim, examina-se cada um a si mesmo e depois participa da ceia, ele está quebrando uma tradição muito antiga no meio evangélico. Se você tiver com pecado, não pode participar da ceia. João falou que aquele que disser que não tem pecado, já está pecando. O que Paulo quis dizer aqui é o seguinte, se examina. Se tem alguma falta, tem algum problema, peça perdão a Deus e você vai poder participar da ceia. Ah, mas eu vou pedir perdão a Deus, mas não vou consultar com meu irmão? Não, consultar com meu irmão é depois, é outra coisa. Para participar da ceia, examina a si mesmo e pede perdão a Deus. Amém? Levante a sua taça, o seu pão, vou estar consagrando agora. Senhor Deus, Pai eterno, coloca esses pães, esses sucos que aqui está. Coloca os pães e o suco que estão ali na mão do meu irmão que está assistindo, ouvindo, em tua presença, Senhor. Que quebra a propriedade natural deles, que no mundo espiritual não seja visto mais como suco e nem como pão, mas o sangue e o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ao bebermos e comermos, haja cura no nosso corpo físico, haja cura em nossa alma e haja fortalecer do nosso espírito, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora tirar um momentinho de reflexão de 1 minuto. Em 1 minuto nós vamos estar fazendo um concerto com o Senhor, para depois participarmos. 1 minutinho. Vamos estar orando ao Senhor. Amém? Juntos, comamos e bebamos em nome de Jesus.
agradecendo o Senhor pelo dia, agradecendo o Senhor pela semana que passou e clamando ao Senhor pela semana que a gente entrar. Senhor Deus, Pai eterno, Senhor, como embaixador do Senhor aqui na terra, na autoridade que Tu me deste, sim, ó Deus, eu determino que eu, a Jandira, esse está assistindo, ouvindo, tenhamos uma semana, Senhor, mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.